Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nossa, dá pra ver que eu tô um pouco suado, né? É uma manhã um pouco quente aqui em Mogi das Cruzes, meus amigos. Sim, estou em Mogi das Cruzes, estou de volta, graças a Deus. Viajar é bom, meus amigos, mas voltar pra casa é melhor. Como vocês viram nos últimos dias, eu estava viajando e agora já estou em casa. Hoje é segunda-feira, a gente chegou ontem, chegamos cansados, é uma viagem longa, né, de carro, mais ou menos umas 6 horas, então a gente ficou bem cansado e agora as coisas voltam ao normal, né? Você passa umas semanas de férias praticamente, é um pouco difícil de voltar no ritmo, né? Mas tem uma coisa que eu tava com saudade, era da minha rotina matinal. Fazer um cafezinho, ter meu tempo com Deus, enfim. E tô aproveitando hoje para fazer o meu cafezinho enquanto falo com vocês, enquanto bato um papo com vocês sobre algo interessante, ok? Como vocês já puderam ver pelo título do vídeo, eu quero falar sobre como aprender coisas, ok? Eu sei que pode parecer até um tema meio, né, uma coisa meio óbvia, né? Para aprender coisas você tem que gastar tempo com essas coisas, né? E é verdade, existem várias máximas sobre como aprender uma coisa nova, seja um idioma, seja algum tema específico que você precisa estudar, ou como eu falo muito aqui nesse canal, sobre aprender mais sobre a Bíblia, teologia, enfim, são várias as coisas que você pode aprender. Mas, vocês vão entender por que esse vídeo pode fazer sentido aqui, e é porque eu tenho a impressão de que a gente, como geração, assim, sabe? Tipo, eu tenho 25 anos, faço 26 nesse ano. E tenho muitos amigos com idades próximas à minha, alguns mais velhos, alguns mais novos. Eu sou pastor de uma comunidade, lido muito com jovens. Então, eu conheço pessoas, né, meus amigos? Olha o cheirinho. Se bem que tá acabando esse aqui, chega hoje um pacote novo, tá? Enfim, eu lido com pessoas e eu vejo que tem algumas coisas que são comuns entre a gente, principalmente quando o assunto é lidar com coisas que eu não sei. E eu acho que esse vídeo é mais sobre como lidar com coisas que eu não sei do que só como aprender coisas, porque eu já vou entregar logo de cara muito do que eu vou falar nesse vídeo, né? Você aprende coisas lidando com as coisas que você não sabe. E calma, antes de você fechar esse vídeo achando que eu acabei de falar uma besteira, porque isso é muito óbvio, pensa no que eu vou falar. Eu tenho certeza que se você pensar nisso, isso pode, tipo, mudar a forma como você vê as coisas, como você aprende as coisas. Aprender coisas não é só sobre ler livros, sobre escutar podcasts, fazer cursos e coisas assim. Eu gostaria de propor, como eu muito falo aqui nesse canal, que aprender coisas tem a ver com ser exposto a coisas que você não sabe. E isso é o que eu digo que é meio difícil para minha geração. Porque basicamente, assim, por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo, ok? É uma coisa que as pessoas acham boring, né? É o que a gente fala em inglês, entediante. Por exemplo, por que você gasta tempo moendo café de manhã, sabe? Você pode ir lá e comprar, cara, o café moído e fazer logo o seu café sem precisar ter que gastar tempo moendo e moendo e moendo. E realmente, se você tiver um moedorzinho barato como o meu, você vai levar um tempinho moendo. Mas se você tiver um bom moedor, tem moedores elétricos, enfim. O fato é que a minha geração, principalmente não só a minha geração, mas a geração que tá vindo por aí ainda, né? Os mais novos ainda, é uma geração que odeia processos. E por odiar processos, eu quero dizer que tá cada vez mais acelerado. A gente vive nesse mundo de scroll, né? Que é de passar a tela para cima, rolar a tela para cima para poder ver vídeos super curtos, né? Eu produzo conteúdo, eu faço vídeos super curtos para as pessoas verem, porque se eu não fizer, eu não vou alcançar as pessoas, né? Então, enfim, a gente está preso nesse ciclo de cada vez mais coisas rápidas. Tem vídeos, se você usa muitas redes sociais, você sabe do que eu tô falando. Tem vídeos de 2, 3 segundos que você vê várias vezes. São coisas feitas para cada vez mais livrar a gente de
processos difíceis, né? Processos de como ver um vídeo como esse. Se você tá parando para ver um vídeo com, eu não sei quantos minutos isso vai ter, mas com mais do que 1 minuto e meio, que são os tempos limites para Reels, TikTok e não sei, eu não sei nem se eu podia estar falando o nome dessas coisas aqui, porque mexe com algoritmos e coisas assim. Esse é o mundo que nós vivemos, tá vendo? As coisas são muito rápidas, tudo é feito pensando em como alcançar mais pessoas, em como chegar muito rápido e ser ouvido de maneira rápida, e isso vai muito contra como aprender coisas, porque aprender coisas leva tempo, né? Como eu falei no começo do vídeo, uma das máximas sobre aprender uma coisa é gastar tempo com essa coisa. E gastar tempo é uma coisa que nós odiamos. Só que tem algo que nós odiamos mais ainda, cara. Por que nós odiamos processos e nós gostamos de coisas rápidas? Nós não gostamos de gastar tempo com coisas que nós não estamos entendendo. E aqui é onde morre o nosso aprendizado, né? Porque é uma coisa muito óbvia, né? Para você aprender alguma coisa, você precisa ter um pré-requisito para aprender uma coisa, né? Esse pré-requisito é não saber essa coisa. Afinal, se você sabe essa coisa, você não está aprendendo mais ela, você já sabe, né? Ou seja, só aprende quem está constantemente exposto ao que não entende. E estar exposto ao que não entende é estar desconfortável. E isso é complicado. Porque como nós, vamos lá, repassando, odiamos processos, nós não queremos estar exposto ao que não sabemos, porque isso é desconfortável. Então, se nós somos uma geração que está constantemente lidando só com aquilo que está no nosso alcance, vamos dizer assim, na linha dos nossos olhos, né? Nós só lidamos com as coisas que nós já entendemos, já vemos, já estamos familiarizados, porque isso é confortável, porque isso nos faz rir, porque isso nos faz ter prazer. Se é só nesse nível que nós lidamos com as coisas, nós ficamos cada vez mais medíocres. Nós estamos cada vez mais no mesmo nível, sempre, só parados, né? E isso é complicado, porque aqui o nosso aprendizado morre. O que eu tô querendo dizer com tudo isso especificamente, assim, tentar sumarizar as coisas que eu estou dizendo, é que para aprender nós vamos ter que ser exposto a coisas que nós não conhecemos. E ao ser exposto a coisas que nós não conhecemos, nós vamos sim passar por experiências desconfortáveis. Mas é no meio dessas experiências desconfortáveis que de alguma forma vamos aprendendo. Para ficar mais fácil, acho que a coisa que mais, como se diz, não sei se exemplifica, se é o que eu quero dizer, mas que mais expõe isso, né? É o aprendizado de um novo idioma. Quando você vai aprender um novo idioma, o que você faz, né? Você quer aprender inglês, que é o idioma que as pessoas mais aprendem. Você contrata um professor de inglês, ou você vai para uma escola de inglês, porque justamente isso é interessante, a maioria das escolas tem como matéria aqui no Brasil o inglês, mas quase nenhuma criança sai da escola falando inglês. A pergunta é por quê, né? Por que se as pessoas estão aprendendo inglês na escola, por que elas não terminam a escola falando inglês? A resposta é o que eu estou dizendo aqui, o nível de exposição é baixíssimo numa escola. Por quê? Porque por mais que você tenha uma aula de 50 minutos na semana sobre o inglês, toda a sua exposição ao longo da semana é em português. Não só ao longo da semana, mas você vai para uma escola, passa 5 horas por dia lá. Dessas 5 horas, 50 minutos você usou inglês. Mas na verdade nem são 50 minutos por dia, né? Se a gente pudesse colocar assim. Vamos dizer que você tem 25 horas na semana dentro de uma escola. E eu sei que é mais, mas você tem 25 horas dentro de uma escola e só 50 minutos são sobre inglês. Todas as outras 24 horas e 10 minutos você passou falando português ou ouvindo português. E às vezes até dentro da própria aula de inglês se fala mais português do que inglês. Enfim, o ponto é que tem baixíssima exposição. Agora, se você pegar um aluno dessa escola que tem 50 minutos de inglês por semana e colocar ele num país de fala inglesa, o que vai acontecer é que em poucos meses ele vai estar falando fluentemente, entendendo muito bem inglês. Porque a grande chave do aprendizado não é fazer uma aula. A grande chave do aprendizado é a exposição. Quando você é exposto ao que não sabe, aquilo, como alguém que vai sendo contaminado por radiação, né? Vai sendo contaminado por aprendizado.
E eu fui aprendendo isso conforme fui crescendo, né? Eu estudava, eu não gostava de ler, por exemplo, nunca gostei de ler, mas eu lembro que eu tinha uma matéria de literatura quando eu estava na escola ainda, e a professora começou a passar livros que a gente tinha que ler. Livros, aqueles clássicos, sabe, que a escola vai mandando ler porque você vai precisar falar disso no vestibular, talvez. E eu lembro que teve um dia em que a professora me deu 3 meses para ler um livro de mais ou menos 150 páginas, e eu achei um absurdo. Eu falei, ela acha que eu não faço nada? Como é que alguém consegue ler um livro em 3 meses? E mal sabia eu o que vinha pela frente na minha vida. O fato é, eu odiava ler. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que conforme eu era exposto a coisas que eu não entendia, aquilo ia a longo prazo se transformando em um conhecimento que eu acumulava. E o conhecimento é maravilhoso porque é algo que ninguém pode roubar de você, né? Você não vai perder. É como se a sua mente estivesse sendo expandida e você vai conseguindo compreender mais coisas. Isso é maravilhoso. E conforme eu fui entendendo isso, eu fui criando um gosto por ler coisas que eu não entendia, mas que eu sabia que ao continuar lendo aquilo, eu ia uma hora entender. Isso aconteceu também bastante com podcasts, né? Na época em que eu comecei a criar gosto por livros e por aprendizado, era uma época em que o podcast estava começando a ficar em alta, né? Não como hoje. Quando a gente fala podcast, hoje as pessoas pensam nas pessoas sentadas na mesa, né? Naquele podcast de mesa, mas não é disso que eu estou falando de ouvir conhecimento mesmo. E bem no momento, eu lembro que teve uma época em que eu comecei a ouvir sobre a Reforma, eu queria aprender mais sobre a Reforma Protestante. E eu não entendia, eu conhecia alguns poucos personagens muito marcantes, né, como Lutero, Calvino, mas conhecia de ouvir falar, eu queria entender melhor sobre aquilo. Eu lembro que eu achei uma playlist no Spotify de muitos podcasts, mais de 60 podcasts sobre reforma. Eu comecei a ouvir, eu não entendia bolhufas do que eles falavam. Eles falavam nomes de pessoas como se eu já entendesse. Eu lembro que no começo eu ficava bravo, eu falava, poxa, mas eles nem gastam um tempo para explicar sobre isso, né? Como que alguém vai entender? Mas eu lembro que quando eu cheguei ao final, eu insisti em ouvir todos aqueles episódios. Então eu não sabia como, mas quando eles falavam os nomes, eu sabia quem era, eu sabia a participação que teve. Eu entendi aquilo. E aí eu lembro que aquilo foi muito marcante para mim. Não o fato de eu entender mais sobre a reforma, mas sim o fato de eu entender alguma coisa que eu não entendia só de ser exposto. A partir dali eu comecei a aprender que a exposição é a chave para o aprendizado. Não um curso, não um livro, não um podcast, mas uma exposição. Então você quer aprender uma coisa que você ainda não sabe? Talvez você está me ouvindo, você quer aprender, você está pensando em aprender inglês, como eu falei, você está pensando em aprender mais teologia, talvez você vai ler a Bíblia e não consegue entender, né? A minha principal recomendação para você é monte um ecossistema que te deixe constantemente exposto ao que você não sabe. E não é mágica, não é magia, mas de alguma forma, em algum momento, você vai perceber que entende coisas que antes não entendia. E como eu falava, para a minha geração isso é muito importante, porque como nós estamos viciados em coisas rápidas, em prazeres rápidos, e nós usamos repelente de desconforto, né? Nós temos um pensamento assim, é uma configuração mental mesmo, sabe? É uma forma de pensar. Não é uma coisa que nós fazemos conscientemente, mas é que a gente não vê sentido no que é desconfortável. A gente pensa assim. Eu me incluo nisso, porque eu também estou exposto a esse mundo e às vezes me pego pensando nisso, mas quando me tornei mais consciente sobre isso, eu consigo às vezes rebater esse tipo de pensamento, às vezes, né? Que é uma forma de pensar assim que se é desconfortável, é óbvio, é só não fazer. É assim que a gente pensa. A gente, quando vai tomar decisões, a gente pensa no que a gente quer, porque não faz sentido fazer o que eu não quero, né? Mas há muita virtude em fazer o que eu não quero. Há muita virtude em estar desconfortável. E se você aprender a admirar mais a virtude que há por trás, né, daquilo que nós passamos, nos resultados dos processos que nós passamos, o aprendizado vai fazer muito mais sentido. Vai fazer mais sentido ser exposto ao que você não entende. Eu sei que tá ficando bem filosófico, tá parecendo um conselho de pai isso aqui, né? Eu não sou pai ainda, mas eu espero que quando eu tiver meus filhos eu consiga pôr em prática as coisas que eu tô falando aqui, ensinar eles a verem isso também. Mas o fato é que se você tá vendo esse vídeo, isso pode ser uma grande chave para você, uma grande mudança.
né? Como aprender coisas? Bom, sendo exposto ao que eu não sei, mesmo que seja desconfortável. Crie um ecossistema de coisas perto de você que te exponha. Leia livros que você chega no final e não entendeu nada. Eu garanto para você, em algum momento, aquilo vai fazer sentido. Talvez você não vai nem lembrar mais das coisas que você viu naquele livro, mas de alguma forma aquilo foi colaborando para um entendimento e um aprendizado que você vai ter a longo prazo. Trust the process, né? Confie no processo, confie no aprendizado, confie na exposição do que você não entende e você vai aprender. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de dar um joinha, um like aí, comenta alguma coisa. Principalmente me ajuda compartilhando esse vídeo com alguém, sabe? Se é um vídeo interessante, cara, não é? Você concorda comigo que é um vídeo interessante? Manda pra alguém, cara. Você ajuda, manda num grupo. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e você pode ativar o sininho para poder receber uma notificação sempre que eu soltar um vídeo novo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou!